A gente segue repercutindo esse dia de eleições americanas com o Lucas Leite, professor doutor de Relações Internacionais da FAAP. Seja bem-vindo, Lucas. Eu queria começar nossa conversa falando sobre os aspectos econômicos. O que a gente pode destacar de diferença entre Donald Trump e Kamala Harris? Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar com vocês novamente, Uribe, Tainá. Em relação aos aspectos que eles têm em comum, acho que a reportagem foi muito bem nos pontos de similaridade, que é a necessidade de combate à inflação, que é a necessidade, portanto, de inserir os Estados Unidos em termos econômicos para um embate mais competitivo com países como a China, até com a própria União Europeia, e também na questão de alguns temas morais, como é o caso do porte de armas, que foi uma surpresa para muitos que acompanham a política externa dos Estados Unidos, a Kamala Harris afirmar que tem uma arma e que usaria essa arma caso fosse necessário. Então, a gente percebe que, em larga medida, os temas ligados àquilo que o cidadão comum quer ouvir, que é a garantia de renda, a melhoria do tipo de trabalho que existe nos Estados Unidos, a capacidade de empreendimentos, né, de ser empreendedor, de ter seu próprio negócio, por exemplo, isso tudo tem sido levantado pelos dois candidatos. E aí cada lado foca, talvez, em um elemento ou outro. E entra, portanto, aí o elemento da diferenciação. Quando nós olharmos em termos da política proposta, né, de políticas públicas para o meio ambiente, por exemplo, da Kamala Harris, a gente percebe que há um incentivo à tecnologia, à inovação e à troca eventual, né, da matriz energética dos Estados Unidos, enquanto um desses pontos de nova industrialização, de retomada da industrialização no país, frente principalmente à questão da China e a entrada de muitos produtos com preço mais baixo, mas não só da China, do próprio México, de países como Indonésia, Malásia, Vietnã, entre outros. Então, a Kamala Harris ela tem sim um plano muito inteligente de adaptação climática para os Estados Unidos, em que os Estados Unidos lideraria esse projeto no sistema internacional. Ele, portanto, ajudaria a financiar essa transição e isso poderia gerar novos empregos com maior qualificação, que tem melhor pagamento também, né, gera maior renda para os trabalhadores. Tanto que o caso do fracking, né, que é justamente essa perfuração no solo do petróleo, foi algo que também pegou desprevenido aqueles apoiadores de Kamala Harris, na medida em que não se imaginava que ela manteria uma política relacionada a essa extração de combustíveis fósseis. Contudo, pela necessidade urgente, né, de conversar, de dialogar com com outros grupos que não sejam da sua base, em especial em estados-chave, como a Pensilvânia, como muito bem colocou a reportagem, ela teve que fazer algumas concessões. Portanto, não é esperado que ela vá adotar políticas ligadas a questões ambientais e à economia que seja voltada unicamente para combustíveis fósseis, mas ela vai ter que ceder um pouquinho nessa negociação. Do lado do Trump, nós já percebemos que existe uma pauta moral muito forte, né, um contraponto, uma indecisão, na verdade. Trump nunca se coloca em relação à questão do aborto, em relação aos direitos reprodutivos. Ele também fez discursos muito duros em relação a políticas minoritárias, a grupos minoritários, a população negra, um histórico de declarações muito polêmicas, assim como a população LGBTQIA+, em especial as pessoas trans. Tirando esse elemento moral, o elemento de diferenciação mais forte talvez também seja o aspecto internacional, que tem a ver com esse fechamento do país, maior protecionismo comercial, uma demanda maior de participação de aliados, como os países europeus, em pagar, né, em garantir a sustentação da OTAN, e também nesse elemento de aprofundar as relações comerciais que existem do país em termos de combustíveis fósseis, que é o que aconteceu quando ele foi presidente, e a gente imagina que seja retomado agora, com investimento na indústria de carvão, de aço e de petróleo, por exemplo.